Olá pessoal, Jorge Andrade mais uma vez com vocês aqui nessa jornada para tentar trazer um conteúdo que na minha visão vai somar muito na sua jornada profissional. Porque são dúvidas que eu tive na minha jornada e não tive onde tirá-las. E eu espero que esse podcast, que esse conteúdo que a gente está entregando no mercado, realmente some a todas as dúvidas que você vai ter ao longo do seu crescimento profissional, tá? Uma coisa que sempre aconteceu na minha vida, desejo de empreender, tá? Hoje o podcast, assim, ele vai trazer pra gente um conteúdo que eu sou fã desse cara que tá vindo aqui, por conta da jornada dele, tá? Eu gosto muito de falar com gente que não nasceu no mercado corporativo e que nasceu no mercado, de fato, no mercado real, entendeu? Vendo as dores de você sair para vender todo dia e de você estar com um cliente tendo que fechar contrato, tendo que fechar entrega, tá? E ele já me contou a história, eu vou ter o prazer de dividi-la com vocês, porque assim, é gratificante quando a gente vê o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o crescimento, todos os estágios de um empreendedor, tá? De um empresário, na verdade, cara. Deixa eu melhorar o discurso, que assim, cara, o cara já é empresário, né? E eu faço... eu tô com essa camisa aqui, que é da Escola E3, tá? Da antiga Escola E3, porque a gente vai entender por que isso aconteceu, mas skin the game total, tá? Do que a gente está entregando aqui para vocês e do que a gente vai conversar hoje, do que vem para frente, do que a gente fez até agora, vocês vão ver que serão conteúdos que vão somar, sem dúvida nenhuma, a jornada profissional que você vai ter, que você já tem, e que se de repente você quiser fazer uma ponte para uma transição de carreira, você já vai ter o conteúdo inicial para começar a fazer essa busca, tá? E hoje, só para falar o seguinte, como eu gosto de fazer com todo mundo, e quem já passou por aqui, meus agradecimentos sinceros, de parceria total, porque, cara, ninguém recebeu nada não para estar aqui, tá? E eu falo sempre, já falei nos outros, a Maribelo gravou aqui sábado à noite, 11 horas da noite, depois de trabalhar o dia inteiro no evento, cara, foi sensacional, e ela estava em São Paulo, veio para Brasília no evento, tá? Outros profissionais vieram, organizaram a agenda inteira, então eu pude ver também que sexta-feira é o melhor dia, só que hoje a gente está gravando numa quarta, de manhã, então fugiu totalmente o esquema. Tudo que eu estava imaginando que era certo, ferrou, entendeu? Porque, cara, é a vida empreendedora, essa é a vida mesmo, de fato, de quem está aqui fora do grande prédio corporativo, tá? E assim, Mário, Marcela, Mari, Tati, Estefânia e Marcela veio de novo, meu muito obrigado. Conteúdos realmente significativos para mim e eu revejo todos eles, tá? Tenho certeza disso, até para poder fazer conteúdos adicionais, tá? Sem dúvida nenhuma. E hoje a gente vai falar com um cara que vocês vão conhecer, Heraldo Queiroz. Eu tenho o prazer de falar que eu conheço esse cara, tá? Porque eu entendi a jornada dele, ele se associou a um dos meus negócios, que eu tenho uma franquia de permuta aqui em Brasília, né? E dali começou tudo que eu queria fazer no meu mercado corporativo de transição de carreira, começou graças a você, cara. Você pode não saber disso, mas naquela primeira palestra, né, palestrante executivo que eu fiz lá em 2021, plena pandemia, né? Cara, foi realmente o início de uma coisa que eu queria ter feito anos atrás. Então, meu muito obrigado por você abrir essa porta para mim, cara. Eu que agradeço. Primeiro, depois desse tanto de educador executivo, só fera. Bom, falar, né? Depois de todos eles, cara, para mim é muito gratificante, uma responsabilidade enorme, mas fico muito feliz em poder dividir um pouco da minha experiência. Quando você fala de empreendedorismo e da minha vivência empreendedora, eu chego a me emocionar, porque a gente acaba olhando para o nosso histórico de tudo que nós já fizemos e eu me orgulho muito disso. Então eu realmente me emociono com isso e fico muito feliz de saber que a gente de alguma forma está fazendo a transformação das pessoas. Perfeito. Seja ela para conseguir melhorar a sua carreira no mercado corporativo, sim, ou seja ela fazendo a sua transição de carreira, porque a gente acredita que as pessoas precisam fazer o que as deixam felizes. Perfeito. Né? Então perfeito. Eu acho que esse é um pouco do nosso propósito, né, de ser um hub de soluções de educação corporativa e fazer com que as pessoas entreguem o seu melhor dentro da área que ela julga ser a que ela vai ser feliz. Sensacional. Cara, e assim, o Heraldo, a gente foi descobrindo que Brasília acho que só tem uma pessoa que separa de um de outro, né? Eu conheço alguém que conhece alguém, né? Normal. Então, lá
lá na nossa jornada, na formação do educador executivo, tinha o Carlão também, que já foi seu sócio, trabalhou contigo também. A esposa dele trabalhou na empresa que eu trabalhei. Olha então, só, assim, um ovo, né? É o ovo, né? Brasília é provinciano, né? É um cenário muito pequeno. Mas é um cenário muito gostoso de, cara, empreender. É verdade. Vocês podem não imaginar Brasília da forma que a gente vê, assim... Eu fiquei um ano realmente me revoltando porque eu mudei do Rio para Brasília, tá, gente? Assim, o que eu fiz com a minha vida, né? Mas depois eu entendi que Brasília é uma das melhores cidades para você viver, né? Tem a qualidade de vida sensacional e a gente consegue ver nossos filhos crescendo e tal, e ainda trabalhar, né? E ganhar o nosso pão de cada dia, né? Aí. Mas conta pra gente assim, cara, lá do início, ou do que você achou um pouquinho assim que seria mais legal, a sua jornada empreendedora. Maravilha, vamos lá. Então, eu nasci, cara, num hotel. Meu pai era gerente de hotel. E quando eu nasci, eu morava dentro de um quarto de hotel, você acredita? E eu morei dentro de um quarto de hotel por 14 anos. Nossa. Meu pai era gerente de hotel, nós não tínhamos casa e a gente morava em 4 quartos de hotel. Um a gente fazia de sala e os outros 3, um morava eu e meu irmão, dormia eu e meu irmão, outro dormia minha irmã e uma menina que trabalhava conosco, e um outro dormia meu pai e minha mãe. Então eu vivi 14 anos dentro de um hotel. Caramba. Eu era realmente incubado dentro de um espaço. E era bom, era um dos melhores hotéis de Brasília. Então, assim, eu tinha uma qualidade de vida sensacional. E o que aconteceu? O meu pai, já que a gente vai falar de transição de carreira, eu vou falar um pouco do meu pai. Claro. Que também se chama Heraldo e é um orgulho para mim ter o nome dele e a vida empreendedora que ele teve. Meu pai, quando eu tinha 14 anos, ele decidiu fazer a transição de carreira dele. Nossa! Ele deixou de ser o gerente de hotel mais procurado em Brasília e montou uma torrefação de café lá no setor de indústrias da Ceilândia. Cara, nisso ele já tinha construído uma casa no Lago Norte, nós nos mudamos para o Lago Norte. Certo. Cara, a gente não tinha móvel, não tinha nada na casa, a gente dormia em colchão, a gente começou uma nova vida. Todo começo é um começo. É um começo, só que meu pai não contou pra gente, eu tinha 14 anos, não tinha maturidade para entender. Cara, minha vida ia transformar, dizem da água pro vinho, eu acho que era do vinho pra água. Mas que depois eu acho que valeu super a pena, porque assim... Às vezes você precisa fazer essa transformação meio que pra trás e, porra, né? Pra voltar mais forte. E aí vou dar minha primeira dica, cara. A dor é a melhor forma de você aprender. Cara, essa é uma dica que eu dou. Cara, quando eu fui casar, vou voltar um pouco. Quando eu fui casar, eu falei assim, pai, eu preciso sair de casa, vou comprar um apartamento. Mas você não sabe cozinhar. Por isso, eu preciso aprender para depois eu casar e ter minha vida só. Então a gente precisa realmente sentir a dor para poder crescer na vida. Então, assim, você acha que vai crescer, vai ter uma vida empreendedora fácil? Cara, esquece. Não tem. A vida empreendedora é uma vida de eterno aprendizado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Cara, aí meu pai mudou, foi para a torrefação de café. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com meu pai. Ele não tinha funcionário, eu tinha que ajudá-lo. Então, cara, eu ia para a fábrica, a gente torrava café, a gente empacotava café. Cara, e o empacotar café era pacotinho de 250 gramas. Meu pai entregava 10 mil quilos. Cara, você pega 10 mil para fazer 1 quilo, era 4 pacotinhos. Então, cara, eram 40 mil pacotinhos que você tinha que pisar num negócio assim para poder fechar o café. Esse foi o início da minha veia empreendedora ao lado do meu pai. E aí, à tarde, a gente ia para os mercados vender. Naquela época, não tinha código de barra, você tinha que colocar aquele preço. Putz, aquela maquininha, né? Eu já fui várias vezes para o mercado com aquela maquininha, tirava o preço atual e colocava o preço novo, de pacotinho por pacotinho. Então, não, ainda pega o pacotinho, amassa, né, para caber coloca mais. Na gôndola, Então, durante muito tempo, eu fui vendedor de café, fui empacotador de café. E aí eu vi que não era isso que eu queria. Eu olhava para meu pai e falei, pai, não dá mais, não consigo mais fazer isso. E eu comecei a fazer alguns estágios. Nisso eu entrei na faculdade de comunicação social, de publicidade. Eu comecei a fazer alguns estágios e que eu fui aprendendo bastante da área de comunicação. Então eu fui entregador de carro, era da área de marketing, mas na verdade o que eu fazia era entregar carro. E eu achei sensacional porque eu entendi a importância de uma entrega, de entrega de um sonho para as pessoas. Então, eu trabalhei com uma pessoa lá que era um vendedor
Cara, ele vendia 3 vezes mais que qualquer outro vendedor. Na hora de entregar o carro, cara, ele comprava um buquê de rosas, ele empacotava o carro, ele fazia algo, ele entendia o que o cliente efetivamente, por que o cliente estava comprando aquele carro, e ele sempre surpreendia com alguma coisa. Legal. E eu vi aquilo e falava, cara, olha que cara genial, só ele faz isso dentro dessa concessionária, ninguém mais faz. E ele vendia 3 vezes mais que qualquer um outro, e as pessoas perguntavam para ele, cara, o que você faz de diferente? E eu sabia o que ele fazia de diferente, porque ele pegava parte da comissão dele e fazia algo diferente para que entregasse um negócio melhor para as pessoas. Aí nisso, eu comecei a estagiar em agência de publicidade, tá? E formei em 99. Quando eu formei em publicidade, o que aconteceu? Eu tinha um amigo na faculdade que eu chegava atrasado todos os dias, porque eu trabalhava dentro de uma agência e nessa agência eu saía às 19 horas e minha aula começava às 19 horas. Então eu chegava atrasado todos os dias. Quando eu saí da faculdade, um amigo meu trabalhava na Americel, que é uma empresa de telefonia, hoje é atual, claro, e ele um amigo dele estava montando uma agência e precisava de 2 pessoas de indicação. E aí ele me indicou, eu e o Carlão, que você conheceu, que também é educador executivo. Então, ele me convidou para trabalhar lá, porque ele falou que eu chegava todo dia atrasado na faculdade, que eu tinha comprometimento, que era uma coisa difícil nas pessoas naquele período. Porque mesmo, assim, você ia. Eu ia para a faculdade. Atrasado, não estou conseguindo chegar cedo, ok, mas você ia. Então, e ele viu isso como e ele vê meu comprometimento, por exemplo. Tinha dia que eu chegava 8 horas. Por que eu chegava? Cara, eu tinha trabalho para fazer, eu estava comprometido com o trabalho, eu precisava disso. E ele precisava de pessoas engajadas, porque eles estavam montando uma agência do começo e estavam fazendo o início da área de telefonia aqui. Então, eles precisavam realmente de pessoas engajadas para a coisa acontecer. Eu entrei nessa empresa, que chamava P7 Promo, e em 6 meses, o dono da empresa, o Irineu, que, sou muito grato, teve uma atitude assim incrível, convidou a mim e ao Carlos, que éramos sócios, e a mim e o Carlos não éramos sócios, nós éramos empregados, a ser sócio dele. E deu 33,33% para cada um. A partir desse dia, depois de 6 meses de empresa, eu e o Carlos viramos sócios da Promo7, que depois virou P7 Promo. Cara, e a gente começou a crescer juntos. E ver essa veia empreendedora. Então, essa veia empreendedora aconteceu sem querer na minha vida. Mas muito do que eu já tinha feito... Estimulado pelo seu pai. Estimulado pelo meu pai, pelo engajamento, de saber a importância do trabalho. Sim. Então, por exemplo, quantos meus amigos na época do café, à tarde, iam fazer brincadeira, Cara, eu estava trabalhando. Eu ia para a escola com uma maletinha de couro na época, que era bonitinho, cheio de café dentro, que eu saía da escola saindo vendendo em empresas. Então, eu vendia café na SEB. Cara, eu tinha 15 anos de idade. Então, isso me fez a correr atrás dos meus sonhos. Legal, hein? Entendeu? Fez a correr atrás dos meus sonhos. E aí, como a gente está falando de transição de carreira, eu fiquei por 21 anos como um dos sócios da P7 Promo, eu era o diretor executivo. E aí, eu resolvi também fazer minha transição de carreira. Eu tinha 42 anos quando eu resolvi fazer. E eu conheci o Ale Prates e eu também teve a pandemia, o mercado de eventos e de comunicação deu uma baixa. Então esse momento foi em 2020? Ou foi 2019 ou 2020? Foi 2020, exatamente 2020. Tá. Então, em 2020, a agência eu vi que os resultados da agência não estavam tão bons. Eu estava me sentindo cansado, não tinha a mesma motivação que eu tinha no início do processo. E eu falei assim, cara, tá na hora de eu cuidar um pouco mais da minha família, de ficar mais próximo, até porque eu trabalhava em torno de 10 a 12 horas por dia. E aí eu tomei essa decisão. Cara, quando eu tomei essa decisão de sair da agência, em menos de 15 dias eu recebo uma ligação falando assim, cara, tem um negócio para você. Eu falei, como assim? Eu conheci o meu irmão, conheceu o Alexandre Prates e estava fazendo um projeto na Cogna para ele. E ele falou o seguinte, olha, cara, você está com algumas dificuldades na operação do seu projeto. Perfeito. Eu tenho uma pessoa para te indicar para você conseguir melhorar a sua operação. E aí o Alexandre me contactou. Cara, você não quer vir conhecer a E3 para você entrar para o nosso time?
Cara, eu acabei de sair, tô num período meio sabático, cara, mas tem que ser agora que eu tô com a corda no pescoço. Que mané sabático o quê, rapaz? Porra. Cara... Olha só pra você saber o seguinte, eu nunca vi um empreendedor que conseguiu ter esse tal de sabático. Assim, what the fuck, sabático, brother? Pois é, velho, não deu certo. Eu saí, aí eu fiz um acordo na agência, eu já tinha vendido minha participação para eles, já sabiam que eu ia sair. Isso foi, esse convite do Ale foi na metade desse meu período que eu estava de transição na agência, mas eu estava passando tudo que eu tinha de conhecimento para as pessoas lá. Saí da agência no dia 31 de dezembro, no dia 2 de janeiro eu já estava assumindo a E3. Não, peraí, eu vou, tô só... Beleza, né? Cara, foi desse jeito. E aí, fiz uma transição de carreira enorme, que eu saí da área da comunicação, onde eu atuei por 21 anos, conhecia muita coisa de comunicação. Nós éramos uma das maiores agências de live marketing de Brasília e fui para uma área de educação corporativa que eu não conhecia. Perfeito. Então, cara, tive que aprender bastante, assistir muitos conteúdos que eu não conhecia e, cara, me encantei. Sabe por que eu me encantei? Porque eu fui um empreendedor muito solitário, por mais que eu tivesse 2 sócios, eu achei que nós 3 éramos muito solitários. Nós não tínhamos acesso aos conteúdos que eu vi que existiam no mercado e que a E3 disponibilizava esses conteúdos para os empreendedores. E aí, cara, eu olhei para aquilo e encheu meu coração assim, e eu falei assim, cara, eu preciso levar esses conteúdos para outras pessoas, porque isso vai fazer a diferença na vida delas, vai fazer a diferença na carreira das pessoas. Perfeito. E foi quando eu entrei com unhas e dentes aí nesse novo projeto. Então, 2 de janeiro de 2020... 2021 já estava embarcado na E3. Legal. Pô, cara, e dali a gente se conheceu foi mais ou menos no meio do ano. No meio do ano, né? Exatamente. Quando eu cheguei com a plataforma de permuta, aí fiz um contato e tal, dali alguns empresários vieram, você veio e já tivemos o palestrante executivo, que foi o primeiro produto, pelo menos, que eu conheci da Escola E3. Né? Isso, exatamente. Então, quando a gente trabalhava na E3, a gente tinha 3 grandes produtos. Um era a formação do educador executivo, né, que a gente pegava pessoas do mercado, executivos do mercado. Perfeito. E o Ale entregava a metodologia dele para que eles virassem palestrantes, mentores, desenvolver consultorias, workshops. E aqui, só, Ale, parabéns, cara. Eu curti demais, uso, tá? A sua metodologia. Realmente, quando eu fiz a formação, foi um cenário bacana. Que legal. Cara, hoje já temos 150 educadores apresentação, formados. problema, solução. Porra, achei... Desculpe os palavrões aqui, mas é natural. A gente, às vezes, não consigo segurar, tá? Mas, assim, foi sensacional, cara. Pô, você pega todo o conteúdo que você tem, que qualquer um tem, né? Uma jornada, pô... Você pega 10 anos de gente que está entregando conteúdo excelente, 20 anos, então, você tem um conteúdo bacana, você estrutura isso num método, bacaníssimo, que então, funciona. As pessoas já têm o conteúdo delas, a gente entrega a metodologia e ela cria um conteúdo 100% próprio. Assim, ela simplesmente usa a metodologia, mas ela vai usar a essência dela, o conhecimento dela. Então, a gente não entende, por exemplo, muitas vezes de saúde mental, que é um assunto que a gente tem educadores que falam a respeito. Sim. Mas com a nossa metodologia e com o conhecimento que ele tem, ele consegue desenvolver facilmente esse projeto deles. Então, a gente tinha esse pilar. A gente tinha um segundo pilar que a gente estava montando e eu entrei na E3 para isso, que era desenvolver uma plataforma para que a gente pudesse levar os conteúdos dos educadores para as empresas. Então, era uma plataforma LMS, como se fosse uma Netflix de educação corporativa. Tá? E o nosso que tinha o nome, não por acaso... É 3Flix. Isso aí. E o nosso terceiro pilar, que era... de desenvolvimento profissional das empresas. Então, capacitação dentro das empresas, né? Desenvolvimento em company. Então, a gente tinha esses 3 pilares dentro da E3 e aí, no final do ano passado, a gente fez uma mudança a gente fez um rebranding. Então, peraí. Agora é o momento da pausa, você vai pegar sua pipoca, tá? Vai pegar a sua bebidinha. Segura, porque é o seguinte, cara, não tem mais comercial, pô, né? Você pode... A não ser que, pô, se a gente conseguir não sei quantos mil likes aqui, vídeos... Então, ok, por que não, né? Lá, segura, Pip Time, vai lá, pega seu material. É o seguinte, porque agora a gente vai falar o quê? Da Futurize. Maravilha, vamos que vamos. Manda ver. Pô, porque é o seguinte, eu estou aqui de camarote também, que eu vou ouvir o que ele vai fazer pela primeira vez, tá? Olha aí. Vamos lá. Então, continua? Manda ver, cara, manda ver. Então, a Futurize nasceu... A gente começou a conversar com
com alguns clientes e a gente percebia, e eu participo muito, Jorge, aqui em Brasília, de grupos de empresários. Certo. Vários, eu participo de alguns. E, cara, eles me ajudam bastante, porque nós levamos as dores que a gente tem dentro das empresas e com as experiências deles em outros negócios, eles conseguem nos ajudar com as nossas dores. Porque muitas vezes ele já vivenciou aquilo, ele compartilha isso com a gente, vou fazer parecido com ele, e a gente consegue resolver as dores. Isso faz você conseguir acelerar muito forte dentro dessa área de empreendedorismo. Essa conexão cara, é incrível. É melhor do que pós-graduação. É impressionante. Porque você reúne 10 pessoas dentro de uma sala e cada pessoa tem direito a falar a sua dor e as outras 10 vão te ajudar a resolver esse problema que ele está tendo dentro da empresa. E um dia me questionaram, cara, por que E3? Aí eu falei, cara, escola de educação executiva. Heraldo, eu não entendo E3, porque olha só, vocês fazem programa de desenvolvimento em company para gerentes, para supervisores, para coordenadores. Às vezes você faz programa de liderança e eles não são executivos. Quando eu escuto o executivo, para mim você está falando, cara, com o presidente, com o CEO, e eu acho que vocês estão mal posicionados. E aí você está concorrendo com quem? Com o FGV, com empresas, cara, que já têm anos e anos no mercado e não é... Eu sei porque eu conheço a sua essência e não é isso que vocês fazem. Cara, isso me fez refletir. Fez pensar. Voltar para dentro da E3 e chegar para os meus sócios e falar, bicho, tem alguma coisa errada. Por que a gente tem E3 até hoje? E aí a gente começou a conversar, começamos a chamar algumas empresas de branding para ver se fazia sentido essa mudança. E a gente entendeu que era o momento da gente realmente fazer essa ressignificação do nosso nome. Aí a gente resolveu fazer o rebranding da E3, né? Então foi um processo de 6 meses de reconstrução. E a gente tinha tomado uma decisão estratégica nossa. Peraí, 6 meses? Então tá desde o início do ano. Desde o início do ano a gente está no processo de rebranding. A gente lançou a nova marca agora em agosto, mas a gente começou esse processo em janeiro. Tá? E no final do ano a gente tomou uma decisão estratégica de não sermos uma empresa de tecnologia. Nós seríamos uma empresa de conteúdo. Tá? Então, por que isso? Cara, a gente já tinha uma plataforma rodando, uma plataforma própria rodando, tínhamos uma equipe de TI que nos custava um valor alto. Entendi. Só que eu tinha uma equipe pequena. Eu não conseguiria acompanhar o mercado, a evolução do mercado. E TI, se você não acompanhar o mercado, você fica para trás. Então a gente tomou essa decisão estratégica. Cara, vamos fazer o seguinte, o valor que a gente investe hoje em tecnologia, a gente vai investir em conteúdo. Nós vamos plugar esses conteúdos nas universidades corporativas do Brasil, que já tem várias plataformas LMS muito robustas. Entendi. E a gente entendeu nesses 2 anos de operação, a gente entendeu outro ponto. Hoje, o pequeno e médio empresário está muito no operacional. E eles não têm muito ainda a cultura de lifelong learning, a cultura de levar conhecimento para o seu colaborador. Quem tem essa cultura hoje? As enterprises, que são as grandes empresas. Só que todas as enterprises já têm universidade corporativa. Perfeito. Então, se eu chego lá para vender uma universidade corporativa, ele vai falar, obrigado, eu já tenho. Já tenho. Agora, se eu falar assim, cara, você tem sua universidade corporativa, que tal você ter mais de 200 conteúdos agora na sua universidade corporativa? Cara, que legal! Através de uma assinatura, estilo Netflix. Cara, que sensacional. Soft skills, que é algo que as pessoas precisam realmente terem hoje no seu dia a dia. E aí a gente, cara, esse negócio faz sentido. E aí no rebrand a gente trabalhou muito esse modelo de negócios, tá? E aí nós viramos, na verdade, Futurize hoje não é mais uma escola de educação executiva, como era a E3, nós somos um hub de soluções de educação corporativa. E a nossa essência, nosso propósito é desenvolver as pessoas para o futuro das organizações. Então é exatamente isso que a gente faz. Então a gente conecta os nossos educadores com as empresas para sanar as dores dessas empresas. Cara, às vezes a empresa precisa falar o seguinte, Heraldo, eu quero fazer um programa de PDI. A gente tem um parceiro, traz esse parceiro, a gente faz um PDI com os nossos conteúdos e conteúdos de fora e entrega isso para a empresa. Então a gente personaliza, isso é um grande diferencial da Futurize, que é a personalização do material que a gente entrega para os nossos clientes, para a gente conseguir chegar exatamente na dor que ele está sentindo. Tá? Então hoje a Futurize, nós temos 3 pilares. O primeiro
conteúdos de prateleira, que são a nossa biblioteca de conteúdos, e temos mais de 200 conteúdos, seja ele de vídeo, podcasts e também artigos. Isso aí era o que era o i3Flix? Exatamente, era o que tinha dentro do i3Flix. Só que no i3Flix, por exemplo, não aceitável colocar artigos lá dentro. Agora a gente já coloca os artigos dentro das universidades corporativas. Okay. Cada pessoa gosta de se capacitar de um jeito. Alguns preferem ler, outros preferem assistir a um áudio, que seria o podcast, e outros preferem ver um vídeo. Perfeito. Então a gente tem esses três formatos, e os nossos vídeos são de uma metodologia de microlearning, que são conteúdos de 3 a 7 minutos. Se você chegar numa empresa hoje para um colaborador, vamos dizer, de nível médio, falar assim, cara, toma aqui um treinamento para você fazer de 1h30. A chance dele fazer isso é muito pequena. Uhum. Por quê? Cara, 1h30 do dia dele é muito precioso. Agora, se você falar para ele, cara, assiste 10 minutos por dia, em uma semana você vai assistir esse conteúdo da mesma 1h30. Uhum. E aí ele vai começar a assistir. E junto desse conteúdo ele tem exercícios, programa para ele poder desenvolver e no final uma avaliação, que se ele passa nessa avaliação, ele recebe um certificado personalizado que a empresa vai entregar para ele. Perfeito. Então isso é um benefício, cara, incrível, e você consegue gerar muito mais engajamento dentro da empresa, gerando protagonismo no seu colaborador. Uhum. Ele sendo protagonista, ele vai melhorar desempenho, vai melhorar a produtividade e automaticamente as empresas vão melhorar também seus resultados. Perfeito. Então a gente trabalha nos 3 pilares. O primeiro, biblioteca de conteúdos. O segundo, desenvolvemos conteúdos personalizados para as empresas. Ah, Heraldo, eu tenho um conteúdo a respeito de determinado tema, eu tenho um facilitador, mas ele não é especialista. Então, a gente vai lá, treina esse facilitador, entrega a nossa metodologia para eles, constrói o pré-roteiro, vai para estúdio, grava, faz toda a edição e entrega esse conteúdo próprio para dentro da empresa. Okay. E o terceiro pilar são os programas de desenvolvimento em company, que aí são as palestras, os workshops, os programas de liderança, as mentorias, as consultorias. Perfeito. Então, a gente entende as dores do cliente e levamos algo super personalizado para eles. Então, hoje a Futurice se tornou esse hub de soluções de educação corporativa e eu ainda acrescento, de alto impacto, porque o que a gente mais preza nas nossas entregas é a transformação. Uhum. Então, o que a gente quer fazer é transformar as pessoas que ali estão, para que elas consigam fazer o seu melhor dentro das organizações onde elas se gerar melhores resultados para... Exatamente. Só que não pode olhar para resultado. A ideia não é olhar para o resultado, mas olhar para o desempenho das pessoas. Cara, e é engraçado, eu ainda teve um período que eu fiquei na agência e fiquei na E3. No finalzinho. E eu peguei alguns conteúdos e levei para dentro da agência para a gente assistir alguns conteúdos que a E3 já tinha. Uhum. E a gente nunca tinha tido acesso àquele conteúdo. E quando eu coloquei aqueles conteúdos para as pessoas assistirem, e eles fizeram um método Kumbuka, que é cada um dar a sua opinião a respeito daquele conteúdo, o que a gente pode utilizar dentro da empresa? Perfeito. Cara, quantas ideias nos trouxeram? Quantos insights nos surgiram? Uhum. E o que acontece hoje com o empreendedor? Aí, voltando para o lado do empreendedor. O empreendedor é muito solitário na gestão do negócio. Só que ele tem que mostrar para o colaborador dele que o colaborador dele consegue trazer soluções para os problemas que a empresa tem. Sim. E não simplesmente o empreendedor ter que arrumar a solução para aquele problema. Aí ele consegue crescer, porque ele vai ter pessoas protagonistas no time dele, mais engajadas, se desempenhando melhor, e o resultado é um resultado desse processo, entendeu? Você estava falando assim, primeiro, que eu já pensei em alguns negócios, óbvio, cara, a cabeça não para, né? E também termos, né? Ok, lifelong learning, microlearning, então tem todo um cenário. Assim, primeiro, muitas vezes a gente tem que desaprender o que sabe para aprender de novo de uma outra forma. E isso é o desafio. Que aí consegue fazer entregas. Eu já entendi isso, tá? Já entendi. Então, as pessoas que me ajudam nessa jornada, realmente foi impactante. Mas tem termos, por exemplo, quando a gente fala assim de desempenho, né? Desempenho versus resultado. Eu não sei se eu nem posso botar uma coisa versus contrária a outra, né? Mas tem termos assim, por exemplo, que você estava falando. Accountability apareceu na minha cabeça enquanto você estava falando aqui, porque realmente, para você ter um melhor desempenho, você tem que entender que você realmente é responsável por aquilo que faz e tal, ou que
qual é a sua parcela de responsabilidade dentro do todo. Exatamente. Acho que isso é importante, né? Exatamente. Na visão do empreendedor, quando a gente pensa um pouquinho, né? Se Deus quiser, minhas empresas terão vários funcionários também, né? Com certeza, jornada, né? Com certeza. Mas assim, tem um livro chamado Mito do Empreendedor, acho que é Michael Gerber, né? Que fala muito dessa transição, né? Dessa visão do cara deixar o operacional e realmente fazer uma gestão, uma visão empreendedora, enfim, que é um grande desafio até, né? Mas como botar na cabeça de um funcionário... Aí eu vou falar o seguinte, tá, Heraldo? Nos últimos 7 anos eu fiz uma transição duríssima de pivotar, né, de carreira, e que eu falo o seguinte, cara, eu entendi que, meu irmão, seja você na grande empresa, seja você na pequena empresa, meu irmão, o mindset, né, o jeito de pensar, como que você vê a situação, né, ela é igual quando ambos os funcionários, né, independente do segmento, não têm essa visão do todo, ou a visão de o que eu faço importa no quê? O que eu faço completa o quê? O que eu faço entrega o quê? Né? Que é o tal do depois entra o dinheiro. Você precisa vender alguma coisa. Gente, todas as pequenas, médias e grandes empresas vendem. Claro. Senão todo não mundo sobrevive. vende. Né? Senão não sobrevive. Então, os funcionários fazem parte de toda essa cadeia de produção para vender da melhor forma possível, o melhor produto possível para o mercado. Né? Então, sendo hub de entregas como um todo, né? Qual seria hoje o maior desafio da Futurice que você imagina aí, cara? Cara, assim, o que as pessoas precisam ter hoje? Elas têm que pensar na carreira delas. Então, assim, as pessoas não estão engajadas com as empresas. Muitas vezes. Não ou estão. na maioria, né? Sabe por que não estão? As pessoas estão engajadas com a carreira dela. Ela está engajada com ela. Se a empresa tiver engajada, tiver o propósito que esteja dentro do engajamento dela, ela vai se engajar com a empresa. E é por isso que saiu uma pesquisa recentemente da Gallup, só 23% das pessoas dentro da empresa estão engajadas com a empresa. 23%. As outras 77% não estão engajadas. E por quê? Será que o líder sabe qual é o sonho do seu colaborador? Perfeito. Será que o colaborador sabe aonde ele quer chegar? Será que essa empresa tem um plano de carreira para esse colaborador? Cara, eu te falo, dentro da agência eu já perdi grandes pessoas, grandes colaboradores que eu tive, por eu não saber engajá-los dentro do meu negócio. Tinha gente que em 6 meses já queria crescer e tinha possibilidade de crescer pelo que tinha entregue. Só que, cara, eu não pensava nisso. As empresas precisam pensar nisso hoje. As pessoas não estão engajadas com as empresas, elas estão engajadas com ela mesma. Se a empresa estiver engajada com essa pessoa, ela também vai se engajar com a empresa. Perfeito. Então, esse, cara, é o que eu faria. Eu acho que é o que eu diria para que as pessoas pudessem fazer. Cara, engajem com os seus colaboradores. Mostre para eles aonde você quer chegar. Qual é o seu sonho? Mas qual é o sonho dele? Será que o sonho dele está dentro do seu sonho? Tem que estar. Porque se não tiver, ele não vai te ajudar. Se dá para acompanhar. Exatamente. Né? Ele não vai estar engajado com o seu sonho. Tá? Então, tem um sonho da empresa e tem um sonho do colaborador. Isso tem que estar ao mesmo tempo, tem que estar, de certa forma, juntos. Mas aí, assim, a Futurice ela vai entrar muito na partir da empresa, né? A partir da empresa. A partir da empresa. Exatamente, né? A partir da empresa. Então, como eu te falei, hoje nós já estamos plugados em mais de 6 universidades corporativas. Então, assim, as plataformas LMS que me viam como concorrentes, hoje eles estão atrás de mim, porque eles querem ter os nossos conteúdos dentro da universidade corporativa deles. Então, assim, eu tirei vários concorrentes e trouxe eles para parceiros. Boa. A partir do momento do nosso rebranding, do nosso modelo de negócio. Você diminuiu o custo gigantesco, que era só de TI. E eu diminui um custo de algo que a gente não é especialista, que é a tecnologia. Perfeito. E agora eu estou entregando mais recurso para essa área de conteúdo, que é onde a gente é especialista e a gente sabe fazer. Então, a gente vai criar muito mais conteúdos por mês, a gente vai fazer muito mais entregas dentro das empresas. Então, a ideia é a gente realmente focar no nosso core business, que é o conteúdo, tá? Que é transformar as pessoas dentro das empresas. Eu achei sensacional a estratégia de vocês. Cara, primeiro que reduzir um custo. Isso. Vamos falar de negócio. Vamos falar em termos de negócio, né? É isso. Pô, tu reduziu um custo enorme. Isso. Né, onde não era especialista. Você deixou de ser concorrente.
Trouxe meus concorrentes para serem parceiros. Para serem parceiros. Isso. E tá levando já uma bagagem, quando eu gosto de falar de uma mochila, no caso da Futurize, né? A E3 tinha uma mochila de educadores ali, né? Já junto, de conteúdo e tal. Então você tá pegando essa mochila toda, essa galera fala assim, olha tudo que eu tenho de experiência aqui que eu posso somar. Exatamente. O que você já tem, né? E eu posso ser, de repente, um diferencial em algum ponto aí que você pode, sendo eu um hub de soluções aí. Exatamente. Cara, e o que mais nos orgulha, e assim, de verdade, é saber que a gente tem educadores preparadíssimos para fazer as nossas entregas e com a mesma metodologia. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. É bonito de ver, porque quando a gente recebe, inclusive, a gente tem um NPS hoje das nossas entregas presenciais e online de 96. Opa, cara, é incrível. Que isso? E por quê? Muito porque, como todos têm a mesma metodologia, a gente entende a dor do cliente, faz essa curadoria de conteúdo com os nossos educadores para ver quem efetivamente vai fazer as entregas. Que como a metodologia está muito clara na cabeça de todos eles, é muito fácil você sincronizar tudo isso. Sim. Então, a entrega é muito bacana. E aí o NPS a gente consegue ver esse resultado no NPS. E não só no NPS, a gente tem ainda uma prática de entrar em contato com os clientes mais para frente para saber como é que foi a transformação, o que gerou de resultado. Perfeito. E isso é muito legal. Importantíssimo. Exato, porque não adianta, assim, a gente não é conteúdo por conteúdo, não é treinamento por treinamento. A gente quer ver efetivamente a transformação. Sim, então, assim, a essência nossa é transformar as empresas. E um outro fator que nos deixa muito ver que a gente está no caminho certo é a recontratação. Então, se você pegar as empresas que a gente atende, Sicredi, cara, fizemos ano passado projeto, esse ano fizemos de novo. Grupo DPSP, fizemos projeto ano passado, fizemos agora de novo. Legal. Pets. Então, os clientes sempre nos acompanham. Por quê? Porque a gente tem uma entrega muito customizada e com uma metodologia muito bem feita, pensando sempre na transformação e no resultado da empresa. Adequada e adaptada ao mercado, o que tem de mudança no mercado também, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Não, Exatamente. só você fazer essa transição foi sensacional. Né? Agora, fala pra gente que é educador, né? É o momento que você estava esperando, eu sei disso, né? E tal. Não, eu falei com ele, gente, aqui tudo é combinado, tá? Não tem nenhuma pergunta capciosa e nada. Eu sempre falo com o pessoal, que é combinado não sai caro, né? Então, isso. Heraldo, tira as dúvidas. Não, tira minhas dúvidas aqui, Heraldo. Pô, pergunte. Né, que pode ser de outros educadores aí também. Pra gente, enquanto educador, tá? Porque se você que não é educador ainda da Futurize, né? Não é mais Futurize. Não, você cara, que não explica é mais, pra gente aqui. Você que ainda não é educador executivo, nessa mudança, a gente separou. O educador executivo ficou como uma empresa voltada para o público B2C. Perfeito. Até porque são públicos diferentes. E a Futurize fala com o público B2B. Então, a Futurize vai estar conversando com as empresas. Tá? Enquanto o educador executivo é uma empresa que tem os educadores. O que a Futurize faz? Ela conecta as empresas aos educadores executivos. Os educadores que saem de uma formação dada por Praxis, né? Por vocês, com toda a metodologia que é pregressa da E3. Exatamente. Então, eu sou executivo, recebe a formação do educador executivo e esse cara está preparado para um dia fazer uma entrega para nós. Perfeito. A gente entende qual é a bandeira dele dentro do educador executivo e a gente fica com isso armazenado. Chegamos num cliente, pegamos um briefing, ele precisa falar sobre assédio. Aí nós vamos conectar o nosso catálogo de educadores, quem fala sobre assédio no nosso público é fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. A gente conecta essas pessoas, desenvolve, aí a gente senta, aí a gente tem um coordenador pedagógico, o Mário, que esteve aqui. A gente conversa com o Mário, com os educadores, para criar como é que vai ser essa entrega para o cliente. Então, a gente faz uma reunião de briefing, que o educador já participa. Aí o educador prepara o material. Antes desse material ser entregue efetivamente para o público final, a gente valida todo o material com o cliente, para a partir desse momento validado, a gente entregar para o público final, que é dentro da empresa. Entendi. Então, existe toda essa validação. Então, existe o pré do evento, que é quem são os educadores que vão conseguir sanar a dor daquela empresa. E esse é o grande diferencial, porque esse educador são executivos que vivenciaram aquilo ali dentro das empresas. Não é a pessoa que estudou para poder passar aquela informação. Leu o livro e começar a dar palestra sobre aquele livro que nunca foi na minha vida. Exatamente. Então, por exemplo, vou falar de inovação. Vou chamar o Jorge Andrade. Um cara que tem anos falando de inovação no Brasil.
Então, assim, vou falar sobre assédio. Pô, Fernandinha, Fernanda Santoro. Pô, RH, vamos chamar a Maribelo, que também esteve aqui. Foi head de pessoas da Taco Bell Brasil. Perfeito. A Marcela, executiva de grandes empresas no Brasil. Então, assim, o Mário Rondon trabalhou em piloto de avião, tem uma história incrível. Perfeito. E é um cara que fala de produtividade, que fala de desempenho. Cara, o cara que adora jujuba. Eu não sabia, não. Não, isso é novo pra mim. Tô brincando, ele detesta jujuba. Ele contou a história dele. Em algum momento quando você ouvir a palestra do Mário, sem dúvida nenhuma, você vai ele deve contar esse negócio assim, pô, fiquei nervoso quando ele contou essa história. Entendi. Eu me senti no momento, o cara é fera. Senti no momento lá dele, porra, da atenção toda que ele viveu lá enquanto piloto. Cara. Legal. Porra. E, cara, então os educadores, de certa forma, é o nosso pilar. Assim, é o nosso porto seguro das entregas. A gente ter certeza que a entrega que a gente vai fazer vai ser uma entrega com qualidade. Então, a gente tem um coordenador que vai coordenar e ele está acompanhando todas as formações do educador executivo, que é o Ale e o Mário, né? Os dois fazem esse acompanhamento. E aí tem o André, que é o meu sócio do comercial, que faz essa junção. Então, cara, quem são os educadores que vão curar? A gente é como se fosse um Uber de desenvolvimento corporativo. É basicamente isso. A gente conecta a gente conecta o educador às empresas, mas fazendo uma curadoria de conteúdo. A gente tem faz essa curadoria para que a entrega seja feita da melhor forma possível e gere a transformação que a gente quer que gere. Entendi. Entendeu? Porra, bacana, cara. Não, assim, tá tudo claro agora, tá tudo transparente. Porra, sei tudo agora, né? Se não, põe aí no chat aí que eu respondo depois. Não, vou botar o telefone dela sem dúvida nenhuma. E assim, a Escola E3, enquanto escola, né, que antes era uma empresa só, agora foi separado, que a gente está conversando aqui, né, agora continua na jornada de formação. Não é mais a Escola E3, agora tem o educador executivo, que tem a formação ainda que continua anualmente, 2 por ano, às vezes e tal. Né? Isso. E agora a gente tem a convenção também, que vai ser em novembro. Mas, né, a gente está gravando agora em setembro, né? Então vai ter agora em novembro de 2023, exatamente, né? E o que você imagina que vem por aí, cara, em relação Aliás, antes disso, e o E3 Flix, como é que, assim... Porque antes tinha uma proposta de ter uma cara lá, um ambiente nosso e tal, morreu isso. Não tem mais. A gente não tem mais plataforma. Tá. A plataforma que a gente tinha, a gente está negociando ela com o mercado. A gente está conversando com a empresa que, na verdade, nos ajudou a construir para ver se ela assume essa plataforma. Senão, a ideia seria efetivamente desligar a plataforma. A gente já não utiliza mais essa plataforma como empresa. Essa plataforma já não é mais da E3. Tá? Então, a gente não tem mais plataforma. Agora, o que a gente faz para os educadores? Nas plataformas que a gente tem em parceria, a gente conseguiu, a partir de 10 usuários, um custo muito baixo para que o educador possa ter também a oportunidade de ter a sua universidade corporativa. Okay. Tá? Você consegue personalizar, é uma plataforma 100% white label, inclusive pode ter o nome do educador no domínio, a partir de 10 usuários, tá? E a um custo muito baixo. Então, assim, se eu não me engano, é R$15 por mês por usuário. Então, você vai pagar R$150 por mês, e você vai ter acesso a 10 pessoas. Quanto mais pessoas você vai colocando lá dentro, você vai pagando os R$15. Então eu posso ter a plataforma George Andrade, se eu quiser lá, com os meus conteúdos, são meus conteúdos. Você pode ter os seus conteúdos, e você pode, inclusive... Ou de outros que eu mesmo vou negociar diretamente. Pode, exatamente. Você pode colocar quantos conteúdos você quiser dentro da plataforma. E se quiser utilizar os conteúdos da Futurize, eles também estão dispostos lá na plataforma para que você possa utilizar. Não, então não morreu, continua. Não, continua. A gente não abandonou os educadores executivos. Assim, não é mais E3. Mas a gente fez muita questão de manter as vantagens que a gente já tinha oferecido para os educadores executivos. Até porque assim, a gente já trabalha com educador executivo desde 2019. Então, eles têm a vantagem. O que eu não consigo? Eu quero ter uma universidade corporativa para 3 pessoas. Cara, o custo disso não compensa. Perfeito. Então, assim, a gente não
não é uma forma, a gente não rentabiliza em cima disso. É só um benefício, uma ajuda que a gente quer dar para o educador executivo para ele para ser uma forma dele conseguir escalar a sua carreira através da plataforma também. No final mesmo, é business, tá? Não é filantropia, é business. É business, tá? Total. Não, total. Show, cara, não. Aí, eu tô mais feliz, hein? Não. Eu tava preocupado, Heraldo. Tava preocupado, mas tô feliz, pô. Fique tranquilo. Eu vou te falar, a plataforma que a gente tem hoje, que eu tô te falando, que a gente não tinha no E3Flix, a gente não tinha domínio próprio, hoje você consegue ter. A gente, para subir um conteúdo, você tinha que mandar para o meu time subir. Hoje você sobe sozinho. Hoje você consegue colocar um vídeo do YouTube, um vídeo da Vimeo, um PDF, um PowerPoint. Não é 3Flix. Cara, eu vou encerrar a gravação agora, porque eu vou me atualizar de tudo aqui, cara. Não é possível. Então, hoje você tem uma plataforma muito mais completa do que a gente tinha antes. Porque a gente buscou plataformas completas do mercado. Entendeu? E hoje tem gamificação, você tem rede social dentro da plataforma. Então, você tem uma gama de coisas que a gente, como equipe de tecnologia, não conseguia entregar. E não porque a gente tinha uma equipe incompetente. Pelo contrário, porque a nossa equipe era muito competente, mas a gente tinha um time muito pequeno e a gente não tinha recurso financeiro para investir em tecnologia. Então, a gente tomou essa decisão. Cara, vamos investir em conteúdo, que é o que a gente é bom? Então, a gente tomou essa decisão. Cara, não somos mais uma empresa de tecnologia, somos uma empresa de conteúdos. Então, é um excelente negócio. Eu sou educador executivo formado por vocês, pelo grupo, né? E onde eu vou poder atuar junto com a Futurize em desenvolvimento, em conteúdos e em company, com o meu material, né? Isso. Mas eu também, em paralelo, podendo ter no mercado B2C, eu com o meu mercado, tá? Eu vou ter uma plataforma de domínio próprio, onde eu posso botar todo um conteúdo de comunicação, chat e tal, que eu posso fazer eu e os meus clientes, né? Que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? E eu ainda posso ter a parte de gamificação que tem dentro dessa plataforma que eu posso disponibilizar para eles. Consegue. E eu vou ter mais Peraí, cara, acho que vou faltar dedos aqui. Me empresta uma mão aí, né? Porque tem muita coisa que está acontecendo aqui. Então eu vou inclusive poder ter todo um cenário de outros conteúdos a partir da própria Futurize que já tem e que eu vou poder disponibilizar no meu ambiente personalizado, Jorge Andrade, tá? Para quem for meu cliente. Pode, você vai poder fazer isso. A gente vai trazer esse parceiro de tecnologia que a gente tem. É só deixar claro que não é uma tecnologia nossa, é um parceiro de tecnologia. A gente não vai ganhar nada em cima disso. O que a gente vai fazer a gente entrega os conteúdos da Futurize para vocês e vocês vão fazer um contrato com essa empresa de tecnologia, que é um contrato mínimo de 10 usuários. Perfeito. E aí você vai ter tudo isso que eu estou te falando. E aí, por exemplo, tem algumas coisas que tem que acrescentar. Eu quero vender B2C. E eu quero colocar um carrinho de compras dentro da minha plataforma. Aí tem um valor que você tem que pagar lá para uma integração que tem que ser feito com a Guru. Então, existem várias integrações. Então, peraí, eu tinha parado no quarto dedo. Então, peraí, vamos no quinto daqui, ainda posso fazer ainda a venda do meu conteúdo? Pode, por dentro da plataforma. Então, assim, existe então, Hotmart que se cuide, hein? Assim, eu até digo o seguinte, a Hotmart é um excelente recurso para poder fazer para quem está começando. Por quê? O custo que a Hotmart cobra é 10% do valor do seu conteúdo. Se você está começando, talvez Hotmart seja um excelente início. Por quê? Perfeito. Se você for pagar uma plataforma para você ter, às vezes, 10, 15 clientes, talvez não faça tanto sentido. No Hotmart isso já faça, porque 10% desse valor. Agora, se você for vender um curso de R$30 mil, aí talvez faça mais sentido ter a nossa plataforma. Então, assim, é muito olhar para o business da pessoa mesmo, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, cara, quantas pessoas eu quero trazer no meu lançamento desse meu conteúdo? São 2.000 pessoas. Então, tá tudo bem, tá fazendo sentido ter uma plataforma própria. Cara, não, eu acho que no primeiro eu vou ter 30. Dependendo, vale a pena você começar numa Hotmart para depois migrar para uma plataforma própria, porque senão o custo seu vai te consumir muitas vezes o valor que você vai estar recebendo por isso. Entendi, cara, nesse movimento, cara, ficou totalmente claro para mim agora, enquanto educador formado pela antiga Escola E3, né, saudosa Escola E3, né, talvez nem tanto que, meu irmão, ele vai entregar 3 coisas muito claras para o mercado, né, e só para nós educadores executivos, eu contabilizei 5, tá, talvez eu precise de mais dedos aqui, mas depois eu vejo aqui, vendo a nossa jornada, tá. Mas assim, Heraldo, vamos lá, fazer uma ponte. Então, voltando no começo que a gente estava falando, a gente já entendeu a jornada da empresa e tal, né? A sua jornada.
qual é o olhar que você está tendo para frente? Gente, só um pouquinho que eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Fica a dica, meu garoto. Porra, sem dúvida nenhuma. Se você pegasse assim, se você me conhecesse 10 anos atrás, falasse assim, porra, Jorge, acho que você precisa fazer uma transição de carreira, cara. Você precisa fazer negócio. Porque eu vou dizer, quando eu completei 40 anos, o negócio começou a formigar. Comecei a ficar mais inquieto do que eu era normalmente. Tá? Porque tem essa síndrome dos 40, né? Não faço ideia. Meu pai foi aos 40 e poucos. É mesmo? O meu irmão fez a transição de carreira aos 40 e poucos. Eu fiz a transição de carreira aos 42 e agora você vem me dizer que com 40 anos começou a formigar. Foi, cara, foi. Não, mas assim, tanto que a minha... Vamos estudar a síndrome dos 40. Tanto que a minha empresa, GA40, é Jorge Andrade, 40 anos. Olha eu falei, só. cara, foi lá que tudo começou a degringolar. Quando mudou diretoria na empresa, eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que era isso? O que não era e tal. Então tem muita coisa que começou a se construir ali, né? Tirando loucuras à parte, né? Que a gente tem que ajudar os executivos, os profissionais a se organizarem. O papo com a Marcela foi muito bom nesse sentido, né? Cara, para frente. Vamos lá. Então, se alguém que está ouvindo a gente aqui, se os milhões que vão nos ouvir aqui, né, falar assim, cara, eu quero realmente fazer uma transição da minha carreira, né? Como é que é o seu olhar para frente que você está nessa jornada já aí dedicada, né? Formando e ajudando educadores? Cara, primeiro ponto. Qual é o seu sonho? Cara, tem que estar com um propósito muito atrelado ao seu sonho. Se você não tiver, você não vai ter motivação suficiente para você alcançar o bom resultado. Perfeito. Não vai ser fácil. Por mais que você trabalhe com algo que você goste muito, se não tiver atrelado ao que você quer na sua vida, ao seu sonho, você não vai conquistar. Não vai. Porque você vai ter muita dificuldade. Você vai passar por muitos desafios, por muitos obstáculos, e você tem que ter muito gás e muita vontade para conseguir passar por eles. Então, assim, esse é um desafio empreendedor. Então, para a transição de carreira, o primeiro ponto é, cara, tenha certo do seu sonho e vá atrás dele. E, primeiro, entenda, cara, em que você é bom. O que você é bom está atrelado ao seu sonho? Se tiver, cara, se você faz com naturalidade, se é algo que te deixa feliz, se é algo que motive, cara, vai atrás que vai funcionar. Posso falar que é a bandeira? Tem que estar clara a bandeira, propósito, bandeira? No caso dos educadores executivos, falando especificamente, tem que ter a bandeira muito, muito bem formada. Assim, perfeito. Tá? Cara, se eu tiver a bandeira bem consolidada e sabendo que eu estou com aquele conteúdo pronto e preparado para levar para o mercado e você vai ficar muito feliz falando daquele conteúdo, cara, a chance de dar certo é muito grande. Tá? Isso falando exclusivamente para o educador executivo, falei para o empreendedor e para as empresas o que eu falaria da Futurize hoje. Cara, capacite seu colaborador, torne-os protagonistas, traga eles para o seu lado. Perfeito. Cara, traga o colaborador para o seu lado. A gente tem uma pesquisa do Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, até 2027, Jorge, a cada 10 pessoas, 6 vão precisar se reinventar, porque não vai ter aquela profissão, ou a tecnologia vai comer muita coisa, ou os processos vão mudar. Então, assim, 6 a cada 10 vão precisar estudar. Então, assim, capacite o seu time, senão você vai ficar para trás. Então, assim, muito importante você ter essa cultura de lifelong learning. O Mário veio aqui falar de lifelong learning. Não, o Mário falou mais de produtividade lá no início, né? O início foi sempre o início, né? Assim. Mas é legal, assim, ó. O que é o lifelong learning? Mário, convite, cara, ó. Foi o Heraldo que tá chamando vale aqui, a pena. Lifelong learning é um aprendizado continuado. Cara, a gente não pode parar de aprender. Hoje o profissional que quer subir na carreira não tem como parar de aprender. Tá? Cara, e assim, não tem mais desculpa. Ah, mas eu não tenho plataforma. Cara, não tem desculpa. A carreira é sua. O engajamento é seu. Perfeito. Cara, se você quiser ser bom em alguma coisa, você precisa entrar de cara nesse negócio. Por isso que eu falo que para você conseguir um sonho, você vai ter que suar para ter esse sonho. Então, você tem que suar para alguma coisa que te faça feliz. Porque se não te fizer feliz, você vai desistir no meio do caminho. Quantas pessoas começam um curso de faculdade e param na metade? Porque fala assim, não era isso que eu queria, não gosto. E tá tudo certo. Se ele gostasse, faculdade não é fácil para ninguém. É difícil para todo mundo. Tem matéria, você faz direito. Às vezes eu gosto do direito penal, mas não gosto do direito administrativo. Cara, mas você tem que fazer Tem que fazer, tem que passar em ambos. Então, mas o direito penal te faz ficar no curso de direito para que você possa ser um super advogado penal. Então, assim, você não vai fazer só o que você gosta.
Então, essa é uma outra dica que eu deixo aí para as pessoas. Pô, excelente, cara, excelente. Tem uma coisa que, assim, cara, o futuro é seu, né? Total. Meu, da sua carreira, né? Do que a gente fala, né? Então, se você puder usar o trocadilho, né? Futurize. Futurize-se. Futurize-se, né? Cara. É isso aí. Não, porque é Futurize agora, né? Futurize e na rede social é Futurize o site agora. é Futurize Agora. E tudo junto? futurizeagora.com.br, o Instagram, Futurize Agora. Também, né? Também. Não, cara, eu tô LinkedIn feliz pra cacete também. de já fazer parte do time, né? De educadores executivos, né? Eu sei que eu tenho que entregar todos os meus conteúdos, né? Essa é a minha jornada, esse é o meu desafio, sem dúvida nenhuma. Mas todos nós temos nossos desafios. É isso. Né? A gente tem que conseguir fazer no tempo que a gente conseguir fazer. É isso. Cada um tem um processo. Por isso que a transição de carreira, muitas vezes as pessoas falam assim, a minha transição de carreira foi muito rápida. Não era para ter sido, era para ter tirado um ano sabático. Acabou que aconteceu totalmente diferente. Mas, cara, às vezes algumas pessoas eles estão executivos ainda. E é um processo realmente de você sair de um negócio e entrar. Cara, para eu sair da agência, tinha 2 anos que eu já vinha falando comigo mesmo. Comigo mesmo, sem externar para ninguém. Mas tinha 2 anos que eu já estava desmotivado e falei assim, cara, será que é isso que eu quero para minha vida ainda? Uhum. Porque eu fui muito feliz lá. Só que chegou num ponto que eu queria mudar de... Perfeito. E tá tudo certo. Sim. Fui feliz, não estou mais, quero voltar a ser feliz, como estou sendo hoje. Uhum. Fazendo com outro propósito. E talvez a maturidade vai nos trazendo, vai nos mostrando outras formas de fazer as coisas, dúvida, né? Sem dúvida. Dá medo? Nossa, demais. Muito. O dia que eu cheguei para minha esposa e falei assim, eu vou sair da agência. Ela, é o quê? Você é doido? Você vai fazer o quê? Eu falei assim, eu vou tirar 1 ano sabático. Você tá doido? Estou te falando. Não é fácil tomar essas decisões. A transição de carreira não é uma decisão fácil de ser tomada. Não. Mas, cara, um exemplo muito forte de transição de carreira que eu estou vendo um sucesso danado agora é o do Mário Rondon. Cara, ele era funcionário público, tinha um salário certo, cara, garantido todo mês. Cara, não é isso que me deixa feliz. Eu sou feliz transformando as pessoas. Perfeito. Cara, ele fez a transição de carreira e eu não tenho dúvida que ele vai rachar de ganhar dinheiro fazendo isso e ser muito feliz fazendo isso. Por quê? Porque é uma coisa que, por mais que seja dolorosa, porque vai ser, perfeito, mas é muito prazerosa. Prazerosa, exatamente. Entendeu? Cara, entendo perfeitamente o que você está falando, a sua jornada, que você está falando do Mário, que eu já fiz bolo na minha vida, né? Já vendi bolo de algumas ideias que acontecem na minha cabeça e tal. Cara, a proposta o projeto era sensacional. Eu odeio ficar na cozinha. Cara, a cozinha não é meu lugar, entendeu? Mas eu adoro ficar sentado o dia inteiro, se for preciso, montando aula. Olha só. Montando conteúdo. Olha, faço com o maior prazer do mundo. Né? E se depois falar, agora você vai entregar, ainda vou, cara, sem dormir. É olha isso. Que legal. A gente tem que achar o nosso negócio, tem que achar realmente aquilo que faz a gente querer fazer. Isso. E fazer com prazer. Só que muitas das vezes, Jorge, isso é muito importante falar. Você adora dar aula, né? Você adora fazer entregas. Mas, cara, e como é que você vai conectar com o cliente? Como é que você vai fazer um briefing? Como é que você vai fazer a comunicação do seu negócio? Tudo isso é doloroso, porque não é isso que você gosta de fazer. Sem dúvida. O que você gosta de fazer é a entrega. Então é doloroso. Então você precisa. Aí você vai ter que estudar coisas que você fala assim, cara, mas eu não preciso estudar. Precisa. Eu contrato uma agência. Cara, a agência sozinha não faz milagre. A agência precisa de você para saber o que tem que fazer. Precisa de você. Né? Não talvez para saber o que fazer, mas para você direcionar qual é o caminho certo. Perfeito. O que as pessoas estão querendo. Então, e quando você não sabe esse caminho... É doloroso. Aí você fica assim... É doloroso, é dispendioso, você gasta e não tem resultado. E, cara, a gente na E3 teve muito isso. Foram 2 anos de aprendizado que a gente ainda está aprendendo com a Futurize. Essa mudança de marca é uma evolução do que a gente, durante 2, 3 anos trabalhando lá, entendeu do mercado. Então a gente falou, cara, a gente precisa dar um novo passo para a gente poder crescer como a gente quer crescer. Então isso foi uma evolução. Então a mesma coisa da transição de carreira. Então você não vai fazer só o que você gosta. Assim, desculpa estar falando isso. Não, vai ser só isso, né? E tem uma coisa que eu falei ontem, tomando café, que eu falo assim, cara, nunca recuse um café. Tá? É uma coisa que eu defendo muito. E hoje tem café virtual, tá, gente? Claro. Não, você faz o café virtual, 10, 15 minutos e tal. Né? Porque são nesses momentos em que você acaba tendo insights ou coisas, você descobre outras coisas, né? Totalmente. E eu falo muito com as pessoas do corporativo assim, quando foi a última vez que você saiu do seu ambiente para absorver um conteúdo que não é do seu meio, para que você tenha insights e saiba como aplicar?
né? Então, na minha jornada, quando eu falo com o pessoal, assim, tem coisas que eu aprendi muito vendo cozinhando, porque eu tive que aprender a cozinhar por conta da minha jornada, não necessariamente para fazer o bolo, mas, enfim, para poder... que eu fiquei cuidando da família, né? E a parte de design, arquitetura. Cara, que mercado. Eu dei consultoria numa empresa que eu aprendi sobre esse mercado, né? Então, dali você tem vários insights. O cara chega numa casa totalmente branca, né? Ou constrói do zero, algo assim. O cara já consegue ver a casa. Isso, para mim, é inovação pura. Legal. Entendeu? Você fazer isso e você receber conteúdos assim que... conseguir fazer um prato também, que é sensacional, gostoso, com ingredientes que você vai montando, você vai mesclando uma coisa com a outra, né? As pessoas às vezes acham que inovação é tecnologia. Não. E não é. Não Por é exemplo, só a gente tecnologia. consegue inovar com conteúdo. Perfeito. Através de metodologia, através de formas diferentes de desenvolver esse Exatamente. conteúdo. Então, inovação, gente, não é tecnologia. Isso é muito legal de falar. Exatamente, né? Então, tem toda essa jornada, cara. Eu acho o seguinte, acho que o momento está propício para isso. Total. Propício para isso. Né? Não, propício não. Vou até te falar mais, hein, Jorge? Quem não inovar, tá fora do mercado. Tá fora. Tá fora do mercado. Porque, cara, o mundo, a forma que o mundo vem andando, tá mudando, a velocidade de mudança é muito mais rápida. Então, se você não inovar, se você não fizer diferente, se você não testar coisas novas, cara, o que você está fazendo hoje, o cara te copia muito mais rápido do que ele copiava há algum tempo atrás. Então, o que você está fazendo hoje, daqui a pouco, não é um diferencial competitivo. O que você está fazendo de novo? O que você está fazendo de novo? Então, você tem que estar o tempo inteiro trabalhando. O empreendedor tem muito isso na sua mente. Cara, o que você está fazendo de novo? O que o mercado está fazendo? Está sempre antenado. Sempre antenado. Porque se você ficar para trás, aí a gente vê Blockbuster, Kodak. Todos os exemplos aí, sem dúvida nenhuma. Que eram empresas gigantescas, BlackBerry, e que ficaram para trás. Por quê? Perfeito. Porque não inovaram. E tem uma coisa também que é importante. Meu amigo, você que vai fazer essa jornada, cara, você vai vender todos os dias, tá? É isso aí. Empreendedor vende todos os dias. Todos os dias. E a gente tem essa clareza. Profissional corporativo também vende todos os dias, apesar de muita gente não ter essa noção. Você vende o seu trabalho, a sua atividade. Quando você vai apresentar um relatório para o chefe, qual era a entrega? Era aquilo? Você está vendendo. Como você está vendendo, realmente vai ser um ponto importante para você ganhar aquela próxima promoção. Totalmente. Né? E no nosso caso, o próximo cliente. É isso. Cara, assim, impressionante. A gente está aqui fazendo podcast, mas ao mesmo tempo eu estou pensando, tem um cara que vai me ligar 2 da tarde, você já sai na agenda. A cabeça não para, cara. Não para. O que eu vou ter que falar com ele? Será que eu já ajustei a proposta exatamente? Será que o que eu vou falar vai agradar o que ele efetivamente precisa ouvir? Muitas das vezes das vendas, uma venda consultiva, você tem que escutar muito mais do que falar, você entender a dor do cara. E a agonia de querer falar, né? Não, mas você tem que segurar, deixa o cara falar. Aí você vai vendo que ele mesmo vai resolvendo o problema dele com a sua solução. Então, cara, tudo são técnicas que você precisa utilizar. E você, como o educador executivo, como dentro de uma corporação, cara, quais são as técnicas que você precisa utilizar para você crescer dentro da sua carreira? Perfeito. Cara, se você curtiu, deixa o like e mais ainda compartilhe, porque eu me amarrei demais. Foi Geraldo, massa. porra, muito obrigado Valeu, pelo seu tempo velho. aqui. Peraí. Vamos aqui. Cara, muito obrigado. Cara, obrigado, sensacional. Foi porra, top, cara. top. Engaje com a gente, porque agora é Futurize. Simbora. Grande abraço. Valeu, até mais. abraço. Foi sensacional, Foi cara. massa, foi massa. Bom. Deve ser difícil, né, cara? Pegar 3 câmeras e pegar o momento certinho. Mas aí ele já... Porque assim, cara, tudo é conexão, né? Então a gente já conseguiu se conectar e o cara entende. Ellison, obrigado pela paciência, tá? Eu falo que ele e a Thaís, meu irmão, eles conseguiram já entender a Thaís, então eu deixo louca também. Não, eu sei que eu deixo você louco também, cara. Calma aí. Porque prioriza isso, muda aquilo aí, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu trabalho, né? É isso. Então, e se Deus quiser, a gente vai estar no rumo certo, a Já40 Inovação vai ser uma pequena empresa. E o que às vezes é difícil pra gente, pra ele é mole, assim. Não, ele tem muito mais habilidade. Pois é, exatamente. Cara, a Thaís também coloca os posts aí, eu falei assim, porra. Pois é. Né, ela me sacaneia que eu só uso PowerPoint, né? Eu só faço post de PowerPoint, mas enfim. Cara, voltando aqui, 1, 2. Então, assim,